Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né? E agora, nesse retorno aqui, a Poliana vai deixar um pouco o papel de host, né, Poliana? Vai passar o papel de host quase um pouquinho pra mim. Quase lá. A gente tá ali numa história, num momento de uma história da vida da Adriana muito linda. Isso. Que é o momento que ela conhece uma pessoa que quase ninguém conhece, né? Verdade. Resgatando a história. Resgatando, então. Vou fazer aqui um resumo, né? Mas, como eu dizia, nos conhecemos, então, ali, nesse ambiente, né, da igreja. E a Michele também muito ligada às causas sociais, ao voluntariado. E a comunidade surda, ela tinha tido uma experiência breve em uma igreja anterior, mas ela tinha ainda aquele desejo de continuar e aprender mais da Libras. E inicialmente não sabia quem ela era, né? Ela sempre muito discreta, mas depois eu passei a frequentar a casa dela, ensinar Libras para ela. Ela queria aprender mais e interpretar na igreja. Até que a gente viveu, né, aquele turbilhão das eleições e tudo que aconteceu com o esposo dela, né, do atentado. E meio que naturalmente eu fui me tornando uma assessora. Era uma amiga que comecei a dar suporte em um momento difícil, e quando eu vi, eu estava assessorando a futura primeira-dama, né? Então foi algo assim bem natural, a nossa caminhada juntas, né, como amigas e compartilhando a mesma visão, um propósito, né? Ela sempre diz que realmente Deus une propósitos, né? Eu acredito o trabalho muito chama, nisso. Né? O trabalho chama a gente naturalmente. As coisas vão se alinhando, né? Isso. E chegou um momento que ela falou: Adriana, eu não sei o que eu vou encontrar em Brasília, eu preciso de alguém de confiança, vem comigo, né? E eu entrei nessa outra empreitada a partir da Libras, né? Algo que eu também não imaginava, como você falou, porque foi o que nos conectou inicialmente. Ela me convidou primeiro para fazer o discurso da posse, né, com ela. Não fazer o discurso, interpretar, né? E justamente eu estudei com ela Libras e claro, não vou chorar de novo aqui, já chorei lá no dia, até hoje ela fala sobre isso. Você disse que não ia chorar. Quase que eu atrapalho ali o discurso dela pela emoção, mas realmente foi um momento muito especial e o desejo dela sempre foi incluir, justamente, porque quando você tem isso já, né, na sua vida, é algo tão natural. Ela falou: não tem como eu convidar os meus amigos surdos e não ter Libras. Ela falou: eu vou fazer um discurso em Libras, Adriana. E ninguém sabia, só eu e ela, nem o próprio presidente na época, né, ainda sabia. Ele soube algumas horas antes, apenas, que ela contou. E ela: olha, eu vou fazer um discurso, tá? Ele: que incrível. Tudo bem, mas acho melhor você fazer antes de mim. Ele ficou com medo das pessoas irem embora e não quererem ouvi-la. Então, ele convidou ela para fazer o discurso antes dele. E foi, né, realmente aquele marco, foi um marco histórico. Ela recebeu cartas, mensagens, e-mails do mundo, assim, né? Da comunidade surda, de mulheres, do mundo todo. Foi realmente algo especial, né? No sentido da acessibilidade e da inclusão. Então, eu sou muito honrada, né, muito feliz por ter participado desse momento e grata, claro, a Michele, né, por isso, foi muito especial. E a partir de então, eu estive com ela durante o período que ela atuou como primeira-dama. Inicialmente, ela pensou logo em fazer, né, algum trabalho. Ela falou: Adriana, eu não quero ser uma primeira-dama de enfeite, né, distante. Mas o que eu faço, né? Eu sou uma dona de casa e a gente não sabe lidar, né? Enfim, com a política dessa forma, é algo totalmente novo. Ser uma primeira-dama, né? Realmente. E a gente começou a pensar: tem que ser algo que parta realmente do seu coração, que faça sentido. Né? E inicialmente ela pensou: vamos desenvolver algum trabalho com as pessoas surdas, e aí ela foi ampliando. Não, pessoas com deficiência. Não, pessoas com deficiência e pessoas com... Tem mais gente também que precisa. Tem mais pessoas aqui que precisam, né? Coração de mãe, né? Vai sempre agregando, né? As pessoas com doenças raras, que ela logo também impactou muito ela. Foi muito quando ela conheceu a realidade. Ela falou: não, Adriana, a gente tem que também fazer algo para essas pessoas. E a gente quer fazer pelo mundo todo, né? Não é tão simples quanto a gente imagina,
Mas a gente tentou dentro do possível e aí chegamos no voluntariado, porque de fato o voluntariado, ele tem essa flexibilidade. Ele é transversal, ele trabalha com vários tipos, né, justamente. Então quando a gente entendeu isso, a gente falou, não, é voluntariado, a gente já é voluntário, a gente sempre fez trabalho voluntário. E o voluntariado a gente vai poder trabalhar com N, né, públicos, assuntos e atender de maneira mais ampla. Então, foi por aí que começou o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária, né, o programa, então, que foi representado e liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Legal, legal. E aí o leque ampliou de vez, né? Porque... não foi fácil. Eu fui convidada por ela para ficar, então, como secretária executiva, né, do programa. A gente iniciou na Cidadania, Ministério da Cidadania, mas logo fomos para me ajuda? Casa Civil. Casa Civil. E foi ali que a gente se encontrou. Justamente. Então, estou aqui, na verdade, né, com a Poliana, que foi minha secretária executiva adjunta, assim, a qual eu não teria conseguido realizar metade das ações. E também eu acho que é muito isso, você saber reunir as pessoas certas. Eu tive essa sensibilidade e essa graça de Deus de conseguir pessoas maravilhosas, né? Técnicas e com o coração também no mesmo propósito. Então, acho que você ter liderados melhores que você é o sucesso do líder. Verdade. Porque realmente a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Né, e que vale a pena a gente realmente falar sobre ele. Vale muito a pena. Muito feliz. E eu queria convidar a Poliana para agora ser entrevistada junto comigo. Né? Agora eu assumo o papel de host oficial aqui, gente, e vamos lá, né? Eu quero contar o dia que eu conheci, que eu fui entrevistada pela Adriana. Puxa aí, vamos lá. O que não é comum, né? Ser contratado por competência técnica. A Adriana sempre teve essa cabeça, essa mentalidade, né? Eu vou buscar uma pessoa que tem conhecimento e claro, né, que tem ali já está ligado ao social, mas eu não esqueço, absolutamente eu não esqueço aquele dia. A gente estava num processo, né, que a gente fala que a gente sempre tem um gatilho aqui. Sempre existe um gatilho na vida das pessoas que faz com que elas tomem umas decisões assim mais incisivas, né? E para um rumo assim mais determinante. E eu tive um gatilho naquela época, eu tinha perdido um filho, né? E aí eu tinha decidido assim fazer uma mudança mais profunda em relação à forma como eu ia exercer o meu trabalho, apesar de já trabalhar na área social desde sempre, né? E aí foi quando o Cristiano falou, Poliana, você, a Adriana está procurando uma pessoa para assumir. Na época nem era secretaria, né, Adriana? Não, foi uma trajetória longa. Foi uma longa, a gente criou a secretaria Pena que não dá do tempo zero. De falar tudo, mas a gente literalmente estruturamos a secretaria, né? Mas aí eu falei, não, eu quero sim. Só que numa dúvida, porque eu trabalhava na ONU na época, foi tão difícil, assim, aquele processo de pensar, vou largar um emprego na ONU. Só que quando eu conheci a Adriana, eu saí da sala e voltei para casa e falei pro Roberto, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que esse é o caminho certo. Vai me fazer chorar não, hein? Porque foi um encontro de propósitos ali. Né? Foi um encontro de almas. Ixi, não é só você ir. Ainda bem que não sou só eu que choro. Mas vamos lá, gente. Me conta o desafio disso tudo, né? Porque assim, foi um grande marco, né? Não existia na época ali, assim, uma estrutura tão grande de voluntariado no país e tal. Pelo menos eu realmente desconheço. A gente sabe que no Brasil existem muitos voluntários, muitos trabalhos sérios ligados ao voluntariado. Mas muitas vezes essa conexão entre todos esses trabalhos, né? Uma união de esforços é difícil. O Brasil é muito grande. Nós temos muitas realidades, muitas regiões diversas. Então, acho que o que o Pátria fez também foi muito isso, né, Poliana? Conectar as pessoas. A gente não criou... Claro, a gente criou iniciativas muito inovadoras, sim. Espero que tenha tempo de falar. Mas a gente não criou a roda.
Mas Mesmo porque o programa não partiu do zero, né? Ele Sim. já existia Existia um embrião na ONU, Existia. no PNUD, que era onde eu trabalhava. Né? Sim. E foi assim, inclusive, que teve essa... a dona Michele não descartou que já existia. Exatamente. A gente aproveitou realmente. Legal. E em cima do que tinha, a gente tentou trazer, né, algo novo. E acho que a gente conseguiu, né? Porque, de fato, como eu falei, se a pessoa que ela não tem visão de comunidade, né, de compartilhar, ela não é completa. Então, a gente vê em muitas sociedades, em alguns países, que o currículo social ele é muito valorizado, né? Não se entende uma pessoa ter passado pela vida sem ter feito voluntariado. Isso. Como Para entrar assim? nas universidades nos Estados Unidos, isso pontua. Verdade. Eles observam isso. Então, isso, assim, como eu falei, foi algo sempre tão natural para mim e para Michele também, assim como para você, e Deus nos uniu, né? Eu acredito muito nisso, realmente. E tantas outras pessoas que fizeram parte do projeto. Isso que foi tão bacana, porque a gente fez com o coração, mas não foi fácil. Não foi com fácil. suor e lágrimas também. Né? ranger de dentes. Né? Dentro das iniciativas, assim, tentando já pegar um pouco, né, esse gancho das ações, a gente tinha Natal Voluntário, a gente tinha campanhas de agasalho, campanhas de alimento, né? A gente não rejeitava nada, na verdade, né? O que vinha de pedido de ajuda, a gente atendia. Isso. E aí, se não tinha um programa estruturado, a gente parava, pensava e tentava estruturar. Foi o que aconteceu na pandemia. Justamente, que foi o momento, assim, que mais exigiu, né, da gente, pela urgência dos pedidos, das necessidades, mas a gente montou primeiro uma plataforma também, né, que ganhou um grande engajamento, com muitos voluntários e conexão com várias entidades pelo Brasil, né, que nos conectavam com a ponta e faziam chegar, né, os recursos, porque o Pátria Voluntária também eu acho muito importante, muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer a fundo o programa, ele não trabalhava com recurso próprio, público, né? Era tudo privado. Tudo privado, doações, e que passavam pela Fundação do Banco do Brasil, que recebia o recurso e geria, né? Fazia ali a auditoria desses recursos. Então, a nossa função principal era realmente, através da imagem forte, né, e caridosa da primeira-dama, atrair os recursos e as conexões, as pessoas de bem que queriam ajudar, né? Fosse através de uma doação de um recurso material, de dinheiro, ou prestando um serviço, um trabalho voluntário. É verdade, não era só a questão de doação de dinheiro, não, né? Não. Tinha doação de serviços, inclusive, não era? O Brasil Acolhedor, a gente recebia cesta básica. Verdade. E aí recebia a cesta básica do Carrefour, por exemplo. Eles doavam toneladas pra gente. Só que aí não tinha. Aí tava lá em São Paulo, né, Adriana? Aí como que ia tirar de São Paulo para levar para as regiões? Porque a gente sabia, a gente trabalhava junto com o Centro de Monitoramento de Desastre também, em situações de catástrofes. Então a gente monitorava, a gente sabia ali dentro do centro onde que precisava mais, onde que as pessoas estavam mais, né, onde estava mais gritante. A gente trabalhava muito também com o gabinete de crise, né, da época da pandemia. Então, a gente pegava toda essa inteligência de dentro do governo para saber para onde era mais urgente a levar aquelas doações. Aí não tinha como levar. Aí a gente entrava como rede de parceiros de logística. Vários, companhias aéreas, barcos, o que precisasse, caminhões. Foi um trabalho muito lindo que foi de grande ajuda para muitas pessoas no momento da pandemia, principalmente, porque algumas ações de governo demoravam mais por conta da burocracia que existe. Como Pátria, ele atuava através de parceiros da comunidade, né, organismos sociais, locais, então a gente tinha uma celeridade muito maior, né, e através das doações privadas a gente conseguia chegar bem mais rápido, né, com alimentos ou medicamentos, com o que fosse necessário, e com os voluntários no campo, no território, distribuindo. E aí entrava a conexão com os voluntários que estavam no local, né? Eu acho importante também, se me permite lembrar que o programa, ele tinha um conselho, né? E esse conselho, ele era composto 50% por parte do governo federal, e aí justamente onde vinha essa pesquisa, essa análise de campo, mas também 50% da sociedade civil. Então a gente ouvia quem estava lá na ponta, né, as entidades que já estavam há anos na região fazendo trabalho, e através dessa parceria realmente entre governo e sociedade civil foi que a gente conseguiu
né, grandes Trabalhar resultados. de forma inteligente. Sim. É uma coisa que eficaz, a gente escutava né? muito, Inteligente principalmente. e coordenada, E né? coordenada. Justamente. A gente escutava muito, às vezes, quando a gente começou a trabalhar, que foi muito cedo, né, com o Centro de Monitoramento de Desastres, eu lembro deles falarem pra gente, olha, a gente tem, às vezes, dificuldade, porque a gente recebe algumas doações, e as doações, elas se perdem. Estragam. Ou não tem logística na entrega, né? Exato. E então, a gente precisava de uma coordenação daquilo tudo ali, né? E algumas particularidades também, né? Porque a gente teve a oportunidade de receber o Evaldo aqui, né? Uhum. E que ótimo. a gente conversou com ele e ele falou, né, que olha, determinada cesta básica, se ela não for 3 vezes maior, eu nem entrego lá, porque não adianta. Por causa da logística. Porque por conta da logística, o período que vai ficar lá, né? Então, o período que eles vão ficar sem uma próxima logística, né? Uma próxima entrega é grande, então a quantidade da cesta deve ser maior. Ou seja, além da capilaridade, esse conhecimento do território é muito importante para você poder coordenar uma ação efetiva. Né? Ainda mais no momento de desastre. Exatamente. E emergência. E de pandemia, né? E pandemia, que foi o grande boom, né? Você lembra, Adriana, quando a gente trouxe uma pessoa de uma comunidade ribeirinha para falar em um dos nossos eventos? Sim. E ele falou, até hoje eu lembro emocionada da fala dele. Não tem como não se emocionar, né, ao lembrar. No meio da pandemia, eles não podiam sair sequer para sacar o auxílio, né? Eles estavam numa situação bem complexa ali. Quem conhece comunidades ribeirinhas lá da Amazônia sabe o quão complexo é a logística. E ele falou, olha, naquele momento nós tínhamos perdido completamente a esperança, nós não sabíamos o que fazer. E aí chegou o barco de vocês com alimento, né? Então foi assim, o dia, mas sabe, um dia de felicidade para aquela comunidade. E eu lembro, assim, né, a gente resgatando essa história, a gente tá falando das ações emergenciais, mas depois eu quero falar rapidamente também sobre as ações estruturantes. Mas nesse período, a gente praticamente, assim, a gente dormia muito pouco, né, a gente trabalhou, o período que muitas pessoas pararam foi que a gente mais trabalhou, né, porque as pessoas precisavam de ajuda. E era sábado, a primeira-dama estava lá, era tarde da noite, às vezes eu vi o presidente chegar e ela estava trabalhando com a gente, estava em reunião, né? Então, essa sensação assim de desespero, eu preciso ajudar, né? Realmente é um coração muito, muito doador, assim, né? Que trazia alma para o programa, né? Então, quero destacar isso também, e que se conectou a gente, né? E graças a Deus a gente teve ótimas pessoas juntos e muitos parceiros. Eu ficava assim muito surpresa de ver como realmente muitas empresas começaram a nos procurar, né? Muitos empresários e pessoas de bem querendo ajudar. E no período também das grandes chuvas, né? A gente teve doações de bancos internacionais. Sim, o Banco Interamericano, bancos rigorosíssimos e sistemáticas de doação, fizeram doação por meio do fluxo da Fundação Banco do Brasil e com a governança que a gente tinha estruturado. E aí a gente conseguiu ajudar, inclusive, na reconstrução de casas, né? Pessoas que tinham perdido o fogão, geladeira, perderam a casa, perderam tudo, né? Enchentes, períodos de grandes chuvas e estavam desesperadas. E a gente tem as filmagens, né? Do colchão chegando de tirolesa. Geladeira chegando. Né? Porque lugares ficaram alagados e de difícil acesso, né? Através dos voluntários, dos parceiros. E a chuva também acabou danificando as estruturas de acesso, pontes e tudo mais, né? E mesmo assim... A gente conseguiu, com apoio, com a parceria, né? Como a gente falou, dos parceiros e dos voluntários, fazer chegar, né, a ajuda a essas pessoas. Então, realmente... E teve projeto de apoio à reinserção de população em situação de rua no mercado de trabalho e socialmente. Teve projeto era a nossa linha de projetos estruturantes. Isso que eu ia perguntar, essa é a parte dos estruturantes, né? Isso. Então, essa parte já do recurso financeiro, né, que o Roberto citou um pouco antes,
ela voltava mais para ações estruturantes, embora pudesse também alguma situação de emergência servir para compra de alimentos ou alguma necessidade mais imediata. O recurso muitas vezes era empenhado em projetos que a gente chamava de estruturantes, são projetos que tinham um fim de transformação social mais permanente, né? Muitas vezes projetos mais longos também, de médio e longo prazo, que tinham uma vertente na área da educação, né, ou da reinserção social, da capacitação profissional de mulheres, né? E a gente investiu através, né, dessa parceria com a Fundação, como a gente falou, como já acontecia, né, a administração do recurso, nessas entidades que tinham um edital público, né, se cadastravam, e ali as vencedoras recebiam, então, recurso para poder implementar nessas ações. E a gente também tem muitos testemunhos, né? Muitos. De jovens e mulheres. E resultados dos projetos sendo colhidos até hoje. Até hoje, justamente. Né? E pessoas que estavam desesperadas porque não tinham muita perspectiva. Né? Até eu lembro de um testemunho de uma adolescente que estava pensando em suicídio, uma amiga dela estava pensando em suicídio, isso também marcou muito, né? E através do programa, eles conseguiram trazer... de um dos projetos estruturantes, conseguiram trazer psicólogos para o espaço e outros trabalhos, né, para os jovens, e aquilo resgatou a vida dessa menina, né? Então, realmente... assim, são muitas histórias, né? A gente está tentando resumir aqui ao máximo. E foram, ao longo, depois que a gente estruturou ali, que era eu, você e o Cristiano. Sim, Cristiano, você e eu. Montando, levantando tudo isso. Depois no Cristiano, final... olha, tem uma cadeira aqui em seu nome, tá bom? Depois ali no final, a gente já estava com equipe, né? Também já tinha muitos doadores, então aquela equipe era necessária para operacionalizar, né? Todo aquele trabalho que a gente fazia. A gente, inclusive, só aproveitando, a gente tinha um painel de dados público, no qual a gente lançava todas as informações para ficar disponível para qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão ver. E a gente também sempre teve o relatório, né, Adriana? Sim. E aí, então a equipe foi crescendo e foi somando, foram pessoas maravilhosas se juntando, né, a gente, assim, Carla, no final, Lília, né, entre beneficiários diretos e indiretos, a gente atingiu cerca de 4 milhões de pessoas, né? E esse trabalho, assim... Fora os meios... Isso só com as linhas estruturantes e emergenciais. Fora a plataforma de voluntários que se conectavam diretamente com a sociedade civil. Esses foram maiores. E eu entendo que, assim, a gente planta sementes, né? Se você influencia a vida de uma pessoa, se você resgata a vida de uma pessoa, você deixa um legado para gerações, né? Que você não tem noção, né? A gente fala de números, mas é muito mais do que número, né? Então, assim, a gente não buscava o número, né? A gente buscava realmente ajudar ao máximo possível, claro, mas não pensando... Mas pensando na vida das pessoas. E acho que a gente conseguiu... Dentro do que a gente pôde, como eu falei, não é fácil como a gente pensa. Fazer o bem, a gente falava, minha amiga, fazer o bem não é tão fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem, né? Muitas vezes também os desafios ali e as burocracias que a gente... Os desafios da própria política. Da também, própria política, a gente estava ali querendo, preocupado com a ponta, preocupado, né? Sim. E essa é uma característica também da senhora Michele, né? De preocupar muito com quem precisa de verdade, né? Mas a gente estava no meio político, a gente estava no meio... Tem que seguir as regras, né? Tem que, às vezes, os prazos e as burocracias. Mas eu sou muito grata, realmente, né? E agradeço a Poliana também, aqui publicamente, aproveitando a oportunidade, pela doação, porque é uma mãe, né? Uma esposa, que muitas vezes abdicou de horas ali, eu sei também, no convívio familiar, né? Do descanso para poder entregar o melhor, e entregou realmente. E muitas vezes as crianças iam buscar a mãe no trabalho. Era verdade. Eles tiravam um minutinho ali para ir buscar a mãe no trabalho e tal. Ana Clara lembra, você acredita? Sim, ela lembra. Que legal. Ela chamava do Palácio do Governo. Papai, ela era o palácio. Da minha mãe trabalha num palácio. Sim, era, né? A ilusão dela ali, né? E olha só, gente. Aqui a gente traz vários convidados, né? Em ações muito pontuais. Às vezes, poxa,
eu faço doação de sangue, né? Eu trabalho como voluntário. Foi outra campanha que a gente encabeçou também. Tudo que vocês possam imaginar. A gente fez. A gente entregou cavalos, né? Para crianças também com reabilitação, ecoterapia. E era uma logística, né? Aí tinha que levar o cavalo de um lugar para outro lugar. Aí a gente entrava com o parceiro para carregar esse A gente não negava nada. E achar o parceiro para transportar o bichinho, né? Aqui também não é assim, né? Botar na carrocinha ali, levar, não, tem todo um aparato ali, né? Isso é muito sério. Essas reabilitações com cavalo dão resultados incríveis, né, para as famílias que têm oportunidade. Não é barato, não é todo mundo que tem oportunidade, mas através do trabalho voluntário também muitas famílias puderam ter acesso, né? Mas... E assim, a gente convidou, né, pessoas com ações muito pontuais, outras com um leque um pouco maior também, né? A gente também chama empresários aqui para falar um pouco mais a respeito dos desafios também do empresariado, né? Em ajudar os benefícios que essa ajuda traz pro empresariado. Enfim, né? Então tivemos até um momento um pouco mais de reflexão também sobre com o Anx, lembra que a gente viu aqui o ser, né, que realmente o trabalho voluntário, ele é como se fosse uma atividade física, um ato, você ir no cinema com a família, ele te traz um benefício também para você, retorno, né? Um nível de retorno, né? E aqui a gente tem um leque tão grande de ações que vocês fizeram aqui, né? Como a Poliana falou, né? Até cavalo vocês entregaram ali pro programa de ecoterapia. Foi contabilizado isso tá nos relatórios e fora uma questão que eu acho que é importante falar também, que a gente trabalhava na política do voluntariado também. Verdade, Poliana. Trabalhando ali, fazendo contribuições. Não, mas vamos lá. O que é trabalhar na política do voluntariado, Poliana? Eu sou uma pessoa super ignorante aqui. Você, por favor, me explique. A política ela já vinha ali, né, há alguns anos sendo redigida, e a gente trabalhou com especialistas, reunindo especialistas de governo e da sociedade civil também no âmbito do nosso conselho. Como a Adriana disse, o conselho era muito rico. Ele tinha uma sociedade civil muito expressiva ali dentro, e a gente fazia as discussões para poder fazer contribuições a essa política, e depois a gente entrou em articulação ali com o grupo da Casa Civil que fazia acompanhamento de políticas dentro do Congresso Nacional, né, para poder fazer o trabalho de acompanhamento do trâmite e tudo mais. Então, assim, existe uma contribuição muito forte em termos de política também. Né? A capacitação também, né, do servidor público. Capacitação, exato. Conjugada com o serviço voluntário, que foi também uma proposta nossa, né? Que foi uma regulação também, né? Sim. Que possibilitou que o servidor público tirasse licença, capacitação para exercer atividade conjugada com trabalho voluntário. Então, foi a gente que encabeçou isso também. São várias coisas, né? E vocês falando da plataforma, né, que existia uma plataforma de voluntariado. O que essa plataforma fazia, gente? Qual a finalidade dela? Ela fazia o que a gente fazia, né, Adriana? O match. Justamente. Só que era de uma forma específica, entre voluntário e organização da sociedade civil. Sim. Não era entre doadores, nessa robustez, articulando com inteligência. Era um match direto para quem queria também apoiar diretamente a organização. Encontrar oportunidades, entidades sérias, né, onde essa pessoa pudesse prestar serviço voluntário, e entidades que precisavam também de voluntários, né, encontrar essas pessoas disponíveis. E aí você pensa em trabalho voluntário, como a gente falou inicialmente, é um tema muito amplo, né? Então, área de saúde, né, ou educacional, né, ou entregas a essa área de ação social, né? O voluntariado, ele cabe em todas as pessoas, né? Porque não importa sua habilidade, seu talento, você vai encontrar uma forma de em algum momento, ajudar alguém, de contribuir, né, ou de retribuir. Então, era isso. Eu acho que essa plataforma, ela
trazia essa oportunidade e principalmente eu acho que essa tranquilidade, né? Porque, como a gente falou, às vezes falta essa estrutura na hora. A pessoa ela quer fazer trabalho voluntário no Brasil, mas ela não sabe muito bem a que organismo se vincular, por onde começar, né? Que entidades sérias ela tem à frente que ela pode realmente se conectar. Então, a gente também, através dessa plataforma, ajudava. A gente tinha uma equipe de curadoria. Sim. Trabalhando para verificar se aquela organização era idônea, se o que ela colocou na plataforma era uma atividade de voluntariado, enquadrado como voluntariado de fato. Então, dava essa segurança para quem queria procurar uma oportunidade. A gente tinha muito essa preocupação também de que todos os nossos recursos, principalmente financeiro, ele fosse usado, na sua grande maioria, para o fim. Para o atendimento do público realmente vulnerável, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, as entidades com essa característica maior mesmo, né, e não pensando mais, tanto em estrutura, mas na efetividade da ação, e a gente agregava, né, isso tudo através da plataforma. E é interessante assim que, bom, existe a plataforma, né, e tal, mas nas nossas conversas também, o que eu identifiquei, que assim, tem trabalho para todo mundo. Sim. Né? Gente, eu não tenho talento para nada. Mentira, tem, só que você não conhece. Eu sou só professor de Libras. Você só não descobriu o seu talento ainda. E quando o trabalho aparece, gente, o talento aflora, você se descobre, sabe? Eu nunca esqueço o Alexandre, que é presidente do Hospital do Câncer, da Abrace. Eu conversando com ele nos bastidores ali, ele falando sobre voluntariado e tal, e ele falou que eles montam as cestas, então ele tem um ambiente onde os voluntários vão lá para montar as cestas, né? E ele falava, contando para mim, assim, que ele reparou que vinha uma pessoa toda engravatada e tal, olha assim, tirava o paletó e botando a cesta e tal. Aí depois ele descobriu que essa pessoa exercia um cargo de alto posto dentro do TCU. Olha que bacana. E ele ia para lá só para montar a cesta, sabe? Ele não se identificava, e aí ele comentava que para ele aquele momento era um momento assim de aliviar o estresse, de saber que ele estava contribuindo, de saber que ele estava colocando aquele trabalho ali. Então assim, gente, é um ato simples, montar uma cesta. E você, às vezes, não vai ver o resultado final, né, diretamente, mas você sabe que contribuiu para algo maior, e isso faz toda a diferença, né? Na significação da sua própria vida, assim, no significado, né, de quem você é e do que você está fazendo, né? Então, eu acredito mesmo muito nisso. Eu acho que o trabalho voluntário, ele é a chave para uma sociedade saudável, conectada, né? Enfim, para cidadãos mais felizes. Sem dúvida. E assim, eu montei uma cesta numa noite só, né? Não contribuí muito. Eu adoro resgatar as nossas conversas aqui. Porque o Duda, semana passada, uma pessoa super gente boa, 10 mesmo, um abraço pra você. Daí a gente vai conversar de novo. Ele falando assim, o poder do R$1, né? Eu dei R$1, contribuí com R$1. Verdade, só que se 100 pessoas contribuírem com R$1, se 1000 pessoas contribuírem com R$1, o seu real fez a diferença. O seu real fez a diferença. Então assim, se eu conseguir tirar um tempo e montei uma cesta básica, essa uma cesta básica vai fazer a diferença, vai fazer diferença. Né? Então tem esse ponto também no voluntariado. Né? E a gente fala muito aqui também, como a gente traz muitos empresários, né? A gente fala também do benefício corporativo do voluntariado. E lá no Pátria, a gente viveu uma experiência, acho que única, porque todo o trabalho, ele era focado para o social. Então, estava todo mundo vivendo aquela energia, aquele propósito. E a gente não só administrava, como a gente botava a mão na massa também, muitas vezes. Colocava a mão na massa também. Se tivesse que embrulhar presente para criança, montar a cesta, a gente montava, né? E o engajamento da equipe era incrível. Era impressionante, assim, não tem trabalho sem uma equipe, né? Não tem trabalho sem equipe. Eu acho que quando vem assim, né, um mesmo espírito, né, a mesma motivação, flui. E realmente aconteceu dessa maneira, a gente teve essa felicidade, né?
E assim, não vou nem citar nomes porque eu posso esquecer de alguém. A equipe toda realmente foi muito maravilhosa, né? Então, se todos abraçados. E faz total diferença até na dinâmica dentro do trabalho, como você falou, né? No ambiente. A gente viveu isso assim, da forma mais avançada, eu diria, né? Possível, porque era inteiramente propósito ali, né? Eu lembro que quando acontecia, infelizmente, né, aconteciam situações de catástrofes, nós éramos rapidamente acionados, né, porque nós éramos muito céleres, né, por causa do formato de trabalho. Então, logo, as estruturas de governo entravam em contato com a gente, para a gente poder atuar. E aí a gente já falava para a equipe, né? E aí a gente tinha uma sistemática interna de distensionar outras atividades para situações para focar a equipe em situações de catástrofes e emergência. Então todo mundo já tinha aquilo, né? Aquilo assim como uma forma, né? O modus operandi nosso, né? Acontecia, a gente já mudava ali rapidamente e dedicava a equipe para aquela situação, que era um trabalho muito intenso que a gente fazia. E eu acho até importante abrir um parênteses, que às vezes ouvindo, as pessoas têm a ideia de que a gente tinha uma equipe gigantesca, e não era, né? Mas é porque realmente a equipe era muito dedicada, muito engajada, né? Mas não era uma equipe tão grande, e a gente muitas vezes tinha que parar de fazer alguma ação para priorizar a emergência, e a equipe abraçava, né, e a gente superava cada desafio com muita satisfação, né? Abraço para vocês, todo mundo sente falta. Sim, saudades, equipe maravilhosa. Saudade de todo mundo. Ih, já vai ter que marcar um café depois aí, sim, né? Um reencontro. Aproveitar que eu estou aqui em Brasília. Gente, que legal. Bom, estamos caminhando para a reta final. Ó, eu falei para você que uma hora passava tão rápido. Foi, verdade. Eu tenho certeza que ficou muita coisa aqui para fora, aqui, que a gente poderia ter conversado, enfim, né? Foi ótimo. Mas eu, como a gente está com um hábito agora, a gente criou aqui um pequeno símbolo. Ok. Para homenagear os nossos convidados aqui, né? É esse origami, é um tsuru. Que lindo. Você sabe? Vi quando eu cheguei. Você conhece a lenda do tsuru? Não. Bom, o tsuru é japonês, né? Sim. E diz que se a pessoa faz 1000 dobraduras, ela realiza um sonho, tá? Então, dentro do nosso contexto aqui, a gente tem um sonho. A gente tem um sonho de um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais humano, né? E a gente entende que essa nossa conversa aqui e essa vivência, ela foi como se nós tivéssemos feito uma dobradura. Menos uma. Uma dobradura, tá? Então eu gostaria de presenteá-la. Mais uma do caminho, né? Obrigada, que lindo, amei. E como hoje a atividade foi compartilhada, não é? Então a gente sabe Isso é surpresa. Mas por favor, eu sabia. Dobradura pegando também. 2 ali. Agora, quem fez esse trabalho maravilhoso? Realmente tá lindo esse origami. A gente procurou uma pessoa especialista para fazer com todas as cores, diferenciado ali e tal. Então, assim, a gente sabe que fazer 1000 dobraduras dá trabalho. E é com o trabalho que a gente consegue as coisas, não é? A gente não pode ter medo de enfrentar as situações. Verdade. Então, um dia a gente vai chegar em 1000 entrevistas e vai realizar um sonho. E depois a gente pensa em outro sonho para fazer mais 1000 dobraduras. Justamente. Então, é um passinho de cada vez, uma ação de cada vez. Fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada. Aqui, a disponibilidade que você... compartilhar esse momento, a experiência, né, sua, compartilhado com a experiência da Poliana aqui. Sim. Também com muitas ações aí que vocês fizeram juntas também. Parabenizar vocês aqui em nome de toda a equipe, gente, toda a equipe que trabalhou aí, né, junto com vocês, tá? Sim. Bem, eu quero concluir, né, que a gente já está no momento final, agradecendo novamente a oportunidade. Nunca imaginei que um dia Poliana iria me entrevistar num podcast. Fico muito feliz com isso. Como a vida vai. E de ver, né, que realmente vocês conseguiram continuar, obviamente não tinha como ser de outra forma. O trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram e o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo como pais também, né? Porque esse é o maior legado, com certeza. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade e novamente agradecer a toda a equipe. Como eu falei, eu não vou dizer o nome de cada um,
para, né, não correr o risco, mas agradecer a Michele Bolsonaro, minha amiga, né, e minha eterna primeira-dama, pela oportunidade, pela credibilidade, e aos nossos parceiros também, todos aqueles que apoiaram, voluntários espalhados pelo Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para você aqui, Arilson Tavares, ele elogiou, falou muito legal o trabalho. Muito Obrigada, legal a experiência. Arilson. E, Arilson, você tem contribuído sempre com a gente aqui, hein? É verdade. A gente vai ter que entrar em contato contigo aqui para te convidar para um momento como esse, hein? Vamos lá. Finalizar aqui. Assim, eu sempre vou ser grata pela oportunidade que eu tive, né, de trabalharmos e fazer algo de tamanha relevância, né? De tamanho impacto. Isso com certeza vai marcar as nossas vidas para sempre, né? E eu acho que foi só o começo. Eu também sinto isso. Eu sinto. Então ainda temos muitos origamis a dobrar, viu? A gente tem muitos origamis a dobrar ainda pela frente, viu, gente? Concordo. Ok, vamos deixar os contatos? Vamos lá. Sim. Bem, eu não sou muito das redes sociais. Vou tentar, né, entrar aí nos próximos dias, mas quem quiser, Adriana, Ramos, _Pinheiro. Acho que é isso. Tem uma cola ali, ó. Tem uma cola? Tem. É isso mesmo, gente. @Adriana _Ramos _Pinheiro. Poliana? Bom, Poli de Andrade Insight. E ali no Instagram tem os outros contatos também. O site é andeponegócios.com. Ok, gente. Bom, novamente fica aqui o agradecimento a Poliana, a Adriana. Pessoal, vamos ficando por aqui, mas semana que vem semana que vem não, né? Acho que na outra semana ainda, né? Na outra semana ainda a gente vai ter outro convidado especial aqui, porque vai vir para conversar com a gente aqui, mais uma história inspiradora. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui e fica até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.